Professor, tudo bem? Vou começar aqui a apresentar o trabalho, tá? Vou começar com os exercícios, logo em seguida a gente vai para o trabalho. Vou começar um pouquinho rápido porque já gravei várias vezes e não deu tempo. Então, desenvolva um programa que receba o valor do produto e devolve as formas de pagamento, com 5% de desconto, 3 parcelas iguais, valor de 10 vezes com acréscimo de 20. Então, aqui a gente colocou uma string com a variável valor, insira o valor do produto. Métodos de pagamento, a gente colocou com 5% de desconto, que é vezes 0,95, 3 parcelas iguais, que é dividido por 2, arredondar duas casas decimais, e aqui com 20% de desconto, que é o valor total, mais valor total vezes 0,2. Eu coloquei R$ 1.000 aqui, método de pagamento, 5% de desconto fica 950, 333 com 3 parcelas iguais, e com 20% de desconto fica 1.200, que é o valor total, mais 20%. Aqui, calcular um quadrado, retângulo, a área de quadrado, retângulo, triângulo, círculo, certo? Qual a figura geométrica a gente deseja calcular? Eu coloquei o print aqui, as formas geométricas, quadrado, retângulo, triângulo, círculo, e eu coloquei, depois dessa string aqui para adicionar o nome, eu coloquei lá lower, que é deixar qualquer resposta minúscula. Se colocar quadrado em maiúsculo, ele vai transformar. Então, figura quadrado, insira o valor do quadrado, valor do lado vezes 2, retângulo, retângulo com e sem acento, valor da base vezes altura, base vezes altura aqui, certo? Triângulo com e sem acento, base vezes altura também, círculo com e sem acento, que é π raio ao quadrado. Aqui eu coloquei de forma inversa. E, por fim, se não for nenhum desses, a figura geométrica é inválida, tá? Aqui eu coloquei 3, então, no caso do quadrado, vezes 2, 6. Aqui faço um programa que peça o mínimo inteiro e determine se ele é não ou primo. Então, eu defini primo, aqui eu fiz um loop começando de 2, que é o menor número primo possível, indo até n de 1 em 1. Então, se n dividido por i for verificado como zero, não é primo, senão ele é primo. E aqui é para a gente colocar o valor do número, tá? No caso, coloquei 10, o valor não primo. É a resposta. Escreva um programa que receba o valor da parte inicial com investimentos e um vetor com os últimos 10 dias de variação percentual com rendimento deste. Então, eu fiz uma lista aqui, aqui é para inserir a parte, atribuir o meu valor. Valor final é igual a parte, eu fiz um loop aqui. O F é para atribuir a operação da string, tá? Aqui I mais 1 é para colocar os dias, tá? Valor final igual ao valor final mais valor final vezes variação dividido por 100 é a fórmula. Aqui é para adicionar a porcentagem, a resposta. E por fim, print valor final menos a parte. Então, aqui, a variação de cada dia, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, que foi com a parte inicial de R$ 1.000, o valor rendido foi de R$ 160,40, tá? Escreva um programa para ler o teclado número do CPF, sem ponto ou traço, apenas com uma sequência de 11 números, tá? Definir CPF, todos esses primeiros passos foram para verificação dos dígitos, tá? Primeiro, para verificar se o CPF tem realmente 11 dígitos, verificar se o segundo, verificar se o CPF tem todos os números iguais, exemplo 1, que eu coloquei ali. A segunda validação é do primeiro dígito, que ele faz a soma dos 9 primeiros dígitos, tá? E a terceira validação é considerar 10 como zero, tá? Que é essencial para a gente calcular aqui o CPF. Aqui, retornar CPF válido. Se não for nenhuma dessas verificações, ele vai cair como CPF válido, tá? Se ele pegar em qualquer uma desse código aqui e verificar como false, que é esse retorno, ele vai dar CPF não inválido. No caso, eu coloquei um CPF inválido porque ele caiu em alguma dessas daqui, tá bom?
Agora faça um programa que leve o teclado a quantidade de casos de Covid diários das últimas 3 semanas. Então, eu coloquei um loop da primeira semana, loop da segunda semana, loop da terceira semana, aqui para calcular os dias da semana, certo? Se casos por dia formar que máxima de primeira semana, máxima de primeiras semanas é igual a casos, justamente para a gente pegar o valor total da semana. Então, aqui, na resposta, coloquei números aleatórios de como representando o casos por dia e no retorno da operação 5, 8 e 6 casos respectivamente na primeira, segunda e terceira semana, tá? Aqui o print de todas as semanas, primeira, segunda e terceira também, e foi isso. Agora que eu vou começar, aproveitando que tem mais tempo agora, eu vou detalhar mais sobre o trabalho de Players of FIFA 19, que foi o tema da minha tabela. Tá, eu comecei aqui colocando a tabela como referência, as primeiras linhas e as últimas, foi 18.206 linhas, tá? Aqui é a info de todas as colunas que eu tenho na tabela. Eu quis colocar essa parte justamente para conseguir analisar um pouquinho melhor e você ficar ciente do que a gente vai se tratar nesse trabalho, tá bom? Então, ID, a coluna eu vou falar o nome da coluna e o que ela significa, tá? O ID é o ID de cada jogador, name é o nome de cada jogador, age, idade de cada jogador, pênaltis, número de pênaltis cobrado por cada jogador e a nacionalidade, que é a nacionalidade, certo? Aqui, igualmente, o Titanic, eu quis separar por seções o número de 0 a 80 pênaltis cobrado por cada jogador. E como pode ver aqui, o número de jogadores que cobraram nos respectivos intervalos aqui, tá? Então, aqui eu fiz um gráfico de barra, mostrando que a seção N foi o maior número de jogadores que fizeram gol. Gol não, pênaltis. Então, de acordo com a tabela de jogadores de FIFA 19, fazendo uma análise mais profunda em dados, percebemos que com os gráficos de frequência que há uma concentração de jogadores que bateram de 50 a 60 pênaltis e uma concentração muito baixa de jogadores que bateram mais que 80 pênaltis. Portanto, no histograma vemos que há mais de 4 mil jogadores que bateram mais de 50 pênaltis e uma frequência muito baixa nos jogadores que bateram mais de 80 pênaltis. Como a gente pode ver aqui, ó, 40 e 60 o volume é muito maior da frequência e depois de 80 a frequência ela fica muito baixa mesmo, tá? Aqui, a gente descreveu a tabela de pênaltis e de acordo com a última análise de pênaltis, temos uma contagem de 18.159 jogadores que cobraram pênaltis. Podemos ver na análise que temos uma média de 48 pênaltis cobrados por todos os jogadores, sendo que o mínimo dos pênaltis cobrado foi de 5 e o máximo foi de 92, 92, provavelmente por um atacante como H. Kane da Inglaterra que cobrou 90 pênaltis, que está na tabela aqui. Aqui é o box plot de pênaltis. Como percebemos, tem uma alta concentração de pênaltis cobrado entre 39 e 60 por jogador, ficando entre uma média de 48. Podemos perceber também que há poucos outliers, mostrando que poucos jogadores são considerados fora do normal. Então, 25 começa em 39 e 75% 60, que é o desenho do box plot aqui. Tá, aqui tem um histograma e descrição de idade. De acordo com a análise de idade que fizemos no box plot, no destaque anterior e no dados anterior, percebemos que a idade mínima entre 18.207 jogadores é de 16 anos e a maior idade é de 45 anos. Já a média de idade dos jogadores é de 25 anos, o que condiz com a idade que se considera velho ou novo para um jogador de futebol. Já na análise de Quartz, vemos que 25% dos jogadores têm até 21 anos, metade dos jogadores tem 25 anos e 75% dos jogadores têm 28 anos, como mostra nas nossas análises, tá? Aqui, o box plot de idade, como a gente já pôde ver, aqui, a idade, o box plot começa em 21, termina em 28, como mostra onde tem a maior concentração, com a média de 25 anos e poucos outliers também, que são de pessoas mais velhas. Aqui a maior idade é de 45 anos.
a menor idade é 16, o maior número de pênaltis cobrado 92 e o menor 5, tá? Aqui, como nós podemos ver, já volto, vou fazer a análise aqui. De acordo com as últimas análises de visualização, podemos perceber que os jogadores que têm entre 26 e 34 anos são os jogadores que mais têm cobrado pênaltis, com cerca de mais de 50 pênaltis cobrados em média, mostrando que os jogadores mais velhos ou mais novos não têm a mesma proporção de pênaltis cobrados entre essa faixa de idade. Como a gente pode ver aqui, 26 e 34 anos, nitidamente, nesse gráfico de barra, é a maior concentração de número. Aqui não dá para visualizar muito bem, mas aqui de 26 a 34 anos, pode perceber que só essa faixa de idade tem mais de 50 pênaltis cobrados, então depois tem menos. Depois aqui, eu achei que seria interessante colocar o potencial de cada jogador, tá? Porque eu acho que é uma coisa importante, principalmente falando em futebol, Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, que são jogadores com alto potencial. Então, eu fiz uma descrição da coluna de potencial, falando média, máxima, mínima, etc. Aqui eu fiz uma planilha, uma lista, quer dizer, com todas as nacionalidades, mostrando. Calma, peraí. Mostrando o número de jogadores. O número respectivo de jogadores do Brasil foi 227 jogadores, tá? 827 jogadores. Na Inglaterra, 1.662 jogadores. E na França, 914 jogadores. Desculpa, eu me enrolei um pouquinho aqui. Mas, continuando. De acordo com a última análise de dados, vemos que a quantidade exata dos jogadores dos principais países, suas respectivas porcentagens de acordo com o gráfico, e suas respectivas porcentagens de acordo com o gráfico. Portanto, vemos que a Inglaterra segue em primeiro lugar com uma quantidade maior que os outros países, logo em seguida a Alemanha, depois França, Argentina e depois Brasil, tá? Como podemos ver aqui, esse foi o gráfico de pizza que fizemos. Continuando a análise de potencial, podemos ver o potencial de todos os jogadores do banco de dados. Podemos analisar nele que existem alguns jogadores considerados com um potencial maior ou menor do que o normal, que são os outliers. E a maioria dos jogadores tem um potencial entre 67 e 75, sendo o maior de todo o box plot 95 e o menor 48. Eu tinha me enrolado um pouquinho aqui, justamente porque essa parte é de acordo com esse box plot dos potenciais, que a gente pode ver a média que foi 71, o máximo que foi 95, o mínimo 48, 25, o primeiro quartil 67, o segundo 71 e o terceiro quartil 72. Então foi esse meu trabalho, professor. Quis destacar aqui os principais dados de todos os jogadores, como idade, potencial e demais dados, tá? Então, foi isso. Muito obrigado, professor, e bom final de semestre, boas férias.